Olá pessoal, é com grande prazer que depois de vários meses de trabalho venho apresentar para vocês meu sistema informatizado de edição de BIOS chamado BIOS Toolkit. O BIOS Toolkit é um kit de ferramentas, contendo 18 programas autorais, como vocês podem ver aqui pela imagem, com mais de 4.200 linhas de códigos em Python Tkinter, O Python Tkinter é um ambiente gráfico em Python, tá? Ele tem como objetivo principal aqui, pessoal, automatizar a edição de arquivos de BIOS, tá? A ideia aqui é facilitar a edição dos arquivos de BIOS de uma forma informatizada aqui, tá? Além dos 18 programas autorais que vocês veem aqui em cima, chamado de programas autorais, o BIOS Toolkit tem também em sua tela principal atalhos para 8 programas auxiliares de terceiros, tá? Esses programas auxiliares de terceiros são bastante utilizados na edição de arquivos de BIOS, E dessa forma eles agregam aí maior praticidade ao BIOS Toolkit por reunir é, todas as ferramentas em uma única interface, tá? O BIOS Toolkit é de fácil utilização, tá? E ele acompanhará também vídeos tutoriais com exemplos práticos de utilização para cada uma das suas funcionalidades, tá, pessoal? Fazer os vídeos tutoriais aqui que mostram passo a passo cada uma das funções aqui dele, tá? A seguir eu vou apresentar aí de uma forma bem resumida, tá? Para não ficar um vídeo longo, cada um dos programas que compõem o BIOS Toolkit, tá? Então vamos começar aqui com o desbloquear Dell 8 FC8, tá? Basicamente aqui ao clicar o desbloquear 8 FC8, ele vai pedir para que você selecione um arquivo de BIOS, tá? Logo após selecionado esse arquivo de BIOS, aqui nessa tela de log ele vai mostrar o arquivo que você selecionou. Você vai clicar em remover 8FC8. Ele vai simplesmente pegar esse arquivo, processar da forma que permitirá a remoção do 8FC8 e salvar esse arquivo modificado em uma pasta chamada de temp. O BIOS usa é, essa forma para sempre salvar os arquivos que são gerados, tá? Os arquivos de saída. Ele sempre grava numa pasta temporária, que é uma pasta temporária criada dentro da pasta do seu arquivo de origem, tá? Dessa forma, você fica sempre com a sua área onde tem seus arquivos pessoais, seus arquivos de origem intacta, tá? E aí você tem sempre uma pasta temp que é criada cada vez que você faz um trabalho que gera arquivos de saída no BIOS Toolkit, tá? E aí, cada vez que você for fazer um novo trabalho, é, se ele identificar que essa pasta temp existe, ele vai te perguntar se você quer continuar com o processo. Se sim, ele sobrescreve a pasta temp e grava o seu novo arquivo de saída. Se não, ele aborta e permite que você vá lá na pasta temp. De repente, você lembrou que tem algo importante lá e quer salvar, você tem a oportunidade de salvar. Então, BIOS Toolkit, sempre que tem arquivos de saída, ele vai salvar numa pasta temporária, tá, pessoal? E facilitando assim a vida do usuário, tá? A gente vem aqui para o desbloquear HP Endpoint. Ele tem basicamente a mesma interface aí, ou seja, você vai carregar um arquivo de BIOS, tá? Ele vai te dar todas as informações sobre esse arquivo de BIOS e onde está esse bloqueio do HP Endpoint e vai permitir que você corrija e salvar também na pasta temp, tá? Eu não comentei muito aí, Mas o desbloquear 8FC8 é um bloqueio aí que a grande maioria aí do pessoal já conhece, Que é um bloqueio de senha dos equipamentos Dell,
E o desbloquear HP Endpoint, o HP Endpoint é um bloqueio também causado aí por problemas aí nos arquivos de BIOS da HP, tá? A ideia aqui, né, pessoal, como eu falei, é passar de uma forma bem rápida, né, para não tomar muito tempo de vocês, não ficar um vídeo maçante. E depois, é claro que eu vou ter um tutorial aí ensinando passo a passo cada uma dessas operações e mostrando, inclusive, com exemplos, tá? Desbloquear Flash Descriptor, tá? Antes aí eu abri um parênteses, né? O Flash Descriptor é uma área do arquivo de BIOS muito importante, né? É como se fosse o cabeçalho ali, onde existe um gerenciamento de todo o arquivo de BIOS, né? Lá ele controla o tamanho das regiões, né? No Flash Descriptor, controla a acessibilidade de cada uma das regiões para leitura e escrita, né? Então vamos dizer assim, uma região muito importante do arquivo de BIOS. E aí vocês vão perguntar para que desbloquear o Flash Descriptor, né? Bom, o Flash Descriptor como ele é, vamos dizer assim, o gerenciador do arquivo de BIOS. Se eu quiser usar, por exemplo, um Flash Program Tool, né, que é o FPT, né, que é uma ferramenta que vem junto com o FIT também, né, faz parte das ferramentas. É uma ferramenta muito poderosa, né, que permite que você faça backups do seu arquivo de BIOS online, né, sem, vamos dizer, rodando na própria máquina, extrair regiões do arquivo de BIOS online, modificar o arquivo de BIOS online e depois reinicializar com o arquivo de BIOS modificado, ou seja, é um programa muito poderoso, porém, para que você utilize as funções do Flash Program Tool, né, o FPT, você precisa estar com o Flash Descriptor desbloqueado, tá? Por isso eu coloquei essa funcionalidade aqui dentro do BIOS Click. Você vai simplesmente selecionar o arquivo de BIOS e vai desbloquear o Flash Descriptor. Essa é uma condição, né, que causa algum, por exemplo, se você desbloquear uma região ME, você pode estar causando uma eventual abertura aí para um, vamos dizer assim, para uma edição do seu arquivo, mesmo que online, né? Porque você está abrindo uma porta. Mas a intenção aqui é só desbloquear para você fazer uma edição que você precisa, está com o flash desbloqueado. Depois você volta para o arquivo original, tá tudo certo, tá? Então é simples assim, tá, pessoal? É selecionar o arquivo e desbloquear, tá? Feito o desbloqueamento do Flash Script. Aí você faz a edição que você precisar e volta para o arquivo original, tá? Editar serial do Windows. Isso aqui é um módulozinho bem interessante, né, pessoal? Porque ele permite que você selecione um arquivo de BIOS, tá? E com esse arquivo selecionado, se o arquivo conter aí o serial do Windows, ele vai te indicar aqui o serial, tá? E ele procura de duas formas esse serial, tá, pessoal? Na forma tradicional aí da assinatura do serial do Windows, tá? O serial do Windows é geralmente localizado com assinatura padrão, né? Que localiza a grande maioria dos arquivos. Porém, se você pegar, por exemplo, um Lenovo, né, você não vai conseguir selecionar o serial do Windows, porque ele está encriptado, né? Ele está dentro lá da área do DMI, encriptado em XOR, né? Então você só vai conseguir enxergar esse serial e até editar se você quebrar essa encriptação. Esse programa faz isso, tá, pessoal? Assim que você seleciona o arquivo, primeiro ele procura na condição de assinatura normal. Se ele não achar, ele vai para o XOR e consegue achar o serial até num arquivo da Lenovo, por exemplo, que está encriptado dessa forma, tá? E aí ele tem uma particularidade aqui bastante interessante, pessoal, que além de selecionar e visualizar o serial, eu posso diretamente aqui, depois de selecionado o serial, editar esse serial aqui. Eu edito ele e posso alterar depois aqui. Está vendo o botão alterar seriais? Ele altera o serial em todos os locais que o programa encontrou o serial dentro do arquivo de BIOS.
sem alterar nada de offset, sem causar nenhum, vamos dizer assim, nenhuma corrupção dentro do arquivo de BIOS, tá, pessoal? E ele ainda permite, dessa forma, que você salve o arquivo de saída, tá? Então, depois de alterado, você pode salvar essa alteração que você fez aqui, tá? Isso aqui também é um módulozinho interessante, que é o localizar service tag del, tá? Muitas vezes, né, o técnico aí pode ter um equipamento que a etiqueta da Dell se perdeu, né? Ou seja, estragou a etiqueta no equipamento e ele não tem mais acesso ao número do service tag. Se esse equipamento está com um arquivo de BIOS que foi inicializado, né, um arquivo de BIOS original, ele pode resgatar esse número de service tag através desse programinha, tá? O que que ele faz? Você seleciona o arquivo de BIOS, né, que você fez backup, e ele identifica lá dentro o serial. O serial não, desculpem. Ele identifica lá dentro o número do service tag, tá? É, ele, além de ter essa condição de procurar o service tag, né, que ele vai procurar primeiro no bloco de 2K, né, o bloco próximo do modelo, né, porque aqui quando você for localizar esse service tag, você precisa digitar pelo menos um modelo, né, um modelo bem resumido, assim, por exemplo, se é um Dell Inspiro, você põe lá só Inspiro, ele já procura. Se for Dell Latitude, você põe só Latitude lá, ele já procura. Não precisa pôr Latitude 5420, só pôr Latitude ele já vai procurar. Ele usa essa, vamos dizer, essa string do que é o modelo do equipamento para procurar o service tag, tá? Aí ele procura primeiro nos dois primeiros K, né? Depois vai procurando uma extensão maior da BIOS até procurar no arquivo inteiro, tá? E aí ele vai indicar onde ele encontrou o service tag numa telinha aqui depois de saída. E ele ainda tem a opção de quando você clicar nesse service tag que ele encontrou, ele te remete para o site da Dell e confirma se o service tag que você identificou dentro do arquivo é o correto, tá, pessoal? Mesclar arquivo de BIOS, tá? Essa mesclagem de arquivo de BIOS é algo comum que a gente utiliza aí, principalmente nas máquinas aí que tem duas EPROMs, né? Dois CIs de BIOS, né? É uma parte da BIOS gravada em cada uma das EPROMs, né? Por exemplo, você tem região Flash Descriptor, mas a região ME num CI de BIOS, né? Numa EPROM e o resto do arquivo na outra EPROM. O que que você faz aqui, né? Você seleciona o primeiro arquivo de BIOS, né? Você fez um backup lá da sua, digamos assim, da sua EPROM de 8 MB. Aí você seleciona a de 8 e depois você seleciona a 16. E aqui ele tem uma grande vantagem, né, pessoal? Para ele mesclar esses dois arquivos, ou seja, para unir esses dois arquivos, que a mesclagem aqui é a união dos dois arquivos, ele utiliza uma rotina que ele verifica em qual dos dois arquivos está o cabeçalho da minha BIOS. Ele coloca esse como sendo o primeiro. Não importa se você selecionar primeiro o 16 ou de 8, ele vai colocar na ordem e vai unir os dois arquivos da maneira correta, tá? Essa união é importante, pessoal, na hora de você editar o arquivo, por exemplo, no FIT, né, no Flash Magic Tool. Você não consegue editar o, o arquivo de BIOS pegando só a porção de 8 ou só a porção de 16, por exemplo. Você tem que ter o arquivo unido, tá? Depois o FIT vai, através desse arquivo unido, ele vai gerar de novo duas imagens, né? Uma com 8 e com 16, que você pode gravar diretamente, tá? Mas você precisa fazer essa união. E esse mesclador de arquivo aqui é justamente vamos dizer, o módulo que te permite fazer essa união de uma maneira bem fácil, sem se preocupar qual que vai ser a primeira no cabeçalho, qual que vai ser a segunda, ele faz isso automaticamente, tá? Substituir região de BIOS, regiões de BIOS, tá? Isso aqui basicamente você carrega o seu arquivo de BIOS, tá? E aqui ele vai te listar cada uma das regiões da BIOS do arquivo, tá?
BIOS Region, né? ME Region, EC Region, todas as regiões que tiver aqui, tá? E aí você pode simplesmente clicar em uma dessas regiões. Imagina que você tem uma BIOS Region aqui que você quer substituir por alguma que você, por exemplo, um equipamento da Dell em que você extraiu lá do executável, a ME Region, a BIOS Region, tudo, e você quer substituir essa região só aqui diretamente, sem processar o arquivo. Logicamente, desde que essas regiões sejam compatíveis, né, pessoal? Tem o mesmo tamanho, seja do mesmo modelo do equipamento, tudo. Você vai simplesmente selecionar essa região, vai colocar substituir, ele vai te pedir qual é o arquivo da região que você quer substituir, e você seleciona e ele substitui automaticamente essa região, tá? E aí você consegue gravar depois o arquivo de saída, tá? Extrair regiões BIOS. Com esse módulo, pessoal, eu consigo carregar um BIOS, né, um arquivo de BIOS completo. Ele vai me listar todas as regiões aqui e eu consigo extrair todas essas regiões de forma separada, tá? Ou seja, eu vou ter um arquivo .bin para cada uma da região, né? Para BIOS Region, para ME Region, para o FD, né? Que é o Flash Descriptor. Para cada uma das regiões que ele encontrar dentro do arquivo, ele vai extrair essas regiões. E aí, se você quiser fazer uma edição, por exemplo, você vai lá no Editor X, você quiser fazer alguma edição, você pode fazer essa edição naquela região em separado, sem ter preocupações de estar danificando uma outra região ou editando uma outra região. E depois você pode, através desse mesmo programa, reconstruir essa BIOS com essas regiões que você modificou, tá? Então você extrai as regiões, edita e depois reconstrói, tá, pessoal? Analisar regiões CSME, CSTXE, esse aqui é um arquivinho simples, né, pessoal? Mas em que você seleciona um arquivo de BIOS que você está na dúvida se ele está com a região ME limpa ou não, e o programa pega desde que seja uma região CSME ou CSTXE, e indica aqui para você se ela está com a região ME limpa ou não, tá? É simples assim, só carregando o arquivo ele já te informa diretamente se essa região está limpa ou não está limpa, tá? Converter endereços de BIOS. Esse módulo aqui, pessoal, eu criei para facilitar também a edição, né? Muitas vezes a gente precisa fazer alguma conversão, né, de unidades relacionadas à edição de BIOS, né? Por exemplo, converter hexadecimal em decimal ou decimal em hexa, hexa em binário, né? É, kilobytes, às vezes você tem o tamanho em cabeça que quer transformar em hexa para depois fazer uma edição lá no seu editor Hexa, você consegue fazer todas as conversões diretamente aqui, tá? Ou seja, agregado ao seu BIOS Toolkit aqui, você tem uma ferramentinha para fazer também essas conversões, tá, pessoal? Localizar regiões de BIOS, tá? Esse aqui é um módulo que eu criei, pessoal, para facilitar você localizar, por exemplo, você tem um offset, né? Ou seja, tem uma linha lá dentro do seu programa de BIOS que às vezes é enorme, né? E você quer editar uma linha, mas você não sabe se aquela linha ali faz parte da região ME, se faz parte da região da BIOS, se faz parte do Flash Descriptor. O que você vai fazer? Você vai carregar o arquivo de BIOS aqui. Você pode até escolher o formato que vai ser hexadecimal ou decimal, tá? Aí você vai ter esse seu arquivo de BIOS aqui apresentado na forma como se fosse no HXD, ou seja, ele vai criar aqui dentro dessa janela o, vai colocar todos os offsets que tem em todo o seu arquivo de BIOS. Você pode selecionar um offset desse com o mouse e clicar em selecionar offset. Ele vai te indicar aqui de que região é esse offset. Ou seja, você tem dúvida que um offset que você está mexendo, se é da BIOS Region, se é da ME Region, se é do Flash Descriptor, ele vai te indicar. Só basta você clicar aqui, clicar em selecionar offset, ele já vai te indicar a que região pertence esse offset, tá, pessoal?
Localizar EPROMs alternativos, né? Esse módulozinho aqui permite, pessoal, você carregar um arquivo de BIOS, tá? E após carregar esse arquivo de BIOS, você pode clicar aqui, ó, em EPROMs compatíveis. Ele vai pegar dentro do seu arquivo de BIOS, que essa informação está dentro do arquivo de BIOS, tá? E vai relacionar para você quais são as EPROMs compatíveis que você pode utilizar, né, para gravar esse arquivo, tá? Então, muitas vezes você tem uma placa lá que está com um EEPROM, né, um CDBio lá danificado, e você quer substituir por outro, que você não tem aquele que está originalmente soldado na placa, e você pode vir aqui consultar isso, tá? Inclusive, você pode fazer depois uma biblioteca dessas EPROMs, né, em função do modelo da placa, porque você pode salvar essas EPROMs aqui e dar nome a elas, né? Por exemplo, dar uma placa LA241, por exemplo, e salvar essas EPROMs para ela e criando no seu banco de dados de EPROMs, tá, pessoal? Visualizar DMI e HP, tá, pessoal? Esse aqui é um módulo que permite, né? O HP é bem chatinho com relação ao DMI, né? Então, ele permite o quê? A partir do modelo aqui simplificado, né? Que para HP é chamado de Product Name, né? Que é o nome do produto. Você coloca aqui, por exemplo, 640 G4, né? Ou Elite, só um modelo bem simplificado, pessoal, e carrega seu arquivo de BIOS que tem desse modelo, ele vai te informar todos os dados de DMI desse arquivo de BIOS que você carregou, tá? Vai te informar todos esses campos aqui, Product Names, número do serial, Feature Byte, Build ID e UID, tá? Então aqui você pode salvar esses dados e eventualmente utilizar para edição em algum arquivo, tá? Tem também um módulo aqui que é genérico, né? Não é por OIM, né? Não é por modelo, mas o que ele faz? Desde que você tenha arquivos compatíveis, né? Imagine que você baixou um arquivo de BIOS do fabricante, né? E ele está prontinho para gravar, porém ele está com as informações de DMI em branco, né? Porque é uma imagem limpa, né? E você tem um arquivo que a gente chama aí que vai estar com o arquivo com o DMI, né, que está com os dados do DMI, você pode, que é seu arquivo de origem, né, e você quer transferir essas informações de DMI de um para outro, tá? Se os dois arquivos tiverem estrutura iguais, né, forem de mesmo modelo, tudo, você pode fazer isso. Você carrega o arquivo do seu backup aqui que tem as informações de DMI, carrega o arquivo de destino, por exemplo, essa BIOS que está com as informações em branco que você extraiu do executável, né? E substitui esse bloco DMI do seu arquivo de origem para o seu arquivo de destino, tá? É, em função daquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Como o Lenovo usa codificação XOR para basicamente todos os arquivos de BIOS dele para a área principalmente de DMI, né? Onde estão? DMI seria o Desktop Management Interface, né, pessoal? É onde estão ali todas as informações suas do equipamento com relação a modelo, número de série, esse tipo de coisa, né? Então no Lenovo isso aí está sempre encriptado em XOR, tá? Ele está dentro de uns módulos que a Lenovo chama de Lenv, tá? Então se você tentar ver essas informações com o editor Exa, você não vai conseguir identificar essas informações lá dentro, porque elas estão encriptadas, tá? Com esse módulozinho aqui de editar DMI Lenovo, eu consigo carregar o arquivo de BIOS da Lenovo, tá? Procurar os blocos Lenv, né? Que ele vai identificar onde estão os blocos que estão codificados com XOR, exibir esses blocos, tá? E aí eu consigo, através da exibição desses blocos, editar esses blocos aqui. Logicamente, né? Eu vou editar aqui exatamente seguindo
Por exemplo, lá eu tenho um modelo que é um IdeaPad 310. Ah, né, esse modelo não é o do minha máquina, eu quero mudar para IdeaPad 320. Você muda lá para 320, né, obedecendo tudo, sobrescrevendo exatamente nos mesmos locais, e ele vai gerar depois uma BIOS modificada com essas modificações que você fez. Ou seja, você está editando o DMI diretamente no próprio arquivo que você carregou, tá, pessoal? Esse é o caso de você querer editar no próprio arquivo, tá? Aí eu tenho um outro aqui que é o transferir DMI Lenovo, né? Esse aqui, diferente desse módulo que a gente acabou de ver, ele carrega uma BIOS de origem, tá? Carrega uma BIOS de destino, tá? E faz a transferência desses blocos de um para o outro. Logicamente, esses arquivos têm que ser compatíveis, né, pessoal? Compatíveis em tamanho, modelo, tudo, ou seja, tem que ser o mesmo arquivo, é, porém naquela condição que você pode ter feito, como a gente viu aí já no exemplo atrás, né? A gente extraiu um arquivo de BIOS de lá do fabricante, né? Do site da Lenovo mesmo, né? Que está limpinho, não tem ainda o DMI gravado nele, né? Os dados do DMI. E você pode pegar do seu arquivo de BIOS de origem e jogar para esse de destino e transferir. E aí você pode gerar uma BIOS modificada, né? Em que vai ter a BIOS que você colocou como destino, seja a BIOS lá em branco da Lenovo, com os dados de DMI que você pôs do seu arquivo de origem, tá? E gera essa BIOS modificada. E além disso, ele no final ainda tem uma comparação para ver se não houve erro nessa transferência dos blocos Lenv, né, pessoal? Ele verifica se os blocos foram corretamente transferidos e se der algum erro ele avisa, senão ele põe que os blocos foram transferidos corretamente, tá? Aqui eu tenho esse módulo destinado à limpeza de regiões CSME 11 a 15, tá, pessoal? O que que ele faz aqui? Com 4 passos eu consigo fazer a limpeza de um arquivo de região CSME de 11 a 15, tá? Que são as mais utilizadas atualmente, tá? Então o que que você vai fazer aqui? Você vai carregar seu arquivo de BIOS, tá? Aí ele já vai habilitar o segundo botão aqui, né? Que é carregar a BIOS dentro do FIT, né? Você vai fazer mínimas interações dentro do FIT, né? Nos tutoriais eu mostro, né? Clicar duas, três vezes lá dentro do FIT, está tudo pronto, tá, pessoal? Depois, o que que ele faz? Quando você carrega o arquivo de BIOS, ele já gera para você uma lista aqui de todas as regiões ME compatíveis dentro do seu repositório, o seu repositório de regiões ME. Se por acaso você falar, aqui não tem nenhuma região ME que eu possa utilizar, nenhum repositório, e você tem um repositório alternativo, por exemplo, que você extraiu de um executável, você vai ter um botão lá também que permite que você faça, clique nesse botão e busque o repositório onde você quiser e continue com o processo, tá? Adicionalmente, aqui no final, antes de gerar a imagem, pessoal, ele ainda permite fazer algo que está fora aqui do escopo de limpar a região ME. Ele permite também que você substitua a BIOS Region, né, a região da BIOS. Imagine que você está fazendo seu processo de limpeza de região ME, mas você fala, pô, eu também gostaria não só de substituir a região ME, mas eu gostaria de substituir a BIOS Region, né, que ela pode estar com uma senha, ele pode estar com alguma coisa. Ele te permite aqui, através de um botão, você seleciona esse botão e ele vai te permitir carregar uma BIOS region que você tenha em alguma das suas pastas, tá? No final do processo, ele vai gerar a imagem e você ainda pode clicar aqui no botão número 4, ele vai renomear essa BIOS gerada, né? Ele vai criar, na verdade, uma cópia dessa BIOS gerada pelo FIT com o nome do arquivo de origem, né? Por exemplo, imagine que seu arquivo de origem chama Latitude 5420. Ele vai criar um Latitude 5420, sublinha clean, sublinha ME. Ele vai pôr um sufixo nesse seu arquivo
e vai salvar, tá? Então, em 4 passos, você consegue fazer a limpeza da região ME e ainda fazer substituição da BIOS Region, tudo isso gerando uma imagem final através do FIT, que é chamado automaticamente aqui dentro do programa, tá, pessoal? Esse módulo aqui, limpar regiões CSME 16+, aqui, ele permite para você fazer também a limpeza das regiões CSME, só que as 16, né? Aqui ele vai utilizar, diferentemente do outro módulo que a gente acabou de ver, em vez de ele utilizar o Flash Mesh Tool, ele usa o MFIT, né, que é o Modular Flash Mesh Tool, né? É um pouquinho diferente, né? Tem uma interface gráfica um pouquinho diferente, mas também aqui com 5 botõezinhos você consegue fazer a limpeza e também a substituição da, da região de BIOS aqui do seu arquivo, tá, pessoal? Você pode selecionar também a região ME que não esteja dentro do repositório, que você tenha separado no arquivo seu, ou seja, você sai no final aqui com um arquivo processado no FIT com região ME limpa e se você ainda quiser com a BIOS, com a região da BIOS substituída com o arquivo que você desejar, tá, pessoal? Claro que tem que ser compatível com o arquivo que você está processando, né? E aí a gente finaliza nossos programas autorais aqui do BioSukit, tá, pessoal? E eu vou dar mostrar aqui bem rapidamente os programas auxiliares de terceiro. O que são os programas auxiliares de terceiro, pessoal? São programas que eu acho bem úteis na edição de arquivos de BIOS e que estão aqui dentro do BioSukit para facilitar a vida, ou seja, eles estão integrados dentro do mesmo sistema. Eu tenho atalhos aqui para carregar esses programas, tá? Então, se eu clicar aqui no MEIA, por exemplo, ele vai permitir que eu selecione um arquivo e carregue o MEIA aqui já automaticamente, tá? A mesma coisa para os editores Exa, né? O HXD, né? Que está aqui, o F2, F2NE, né? São ferramentas muito utilizadas na edição de BIOS, tá? E ainda adicionalmente eu coloquei mais 4 extratores de BIOS aqui, que são os 4 extratores de BIOS que eu uso comumente aí nos arquivos, né? E o Dell PFS Extract, que é utilizado basicamente para todos os arquivos executáveis da Dell, né, para extração dos arquivos executáveis, o Inside aqui, que a Acer usa bastante, e o AMIP FAT, que são para arquivos da American Megatrends e o CP também, tá? São dois módulos diferentes, mas trabalham com arquivos AMI, tá? Então, a minha ideia aqui foi deixar ferramentas auxiliares aqui junto no, no sistema aqui do BIOS Toolkit para facilitar a vida do usuário, tá, pessoal? Então, além dos 18 módulos que você tem aqui, você tem mais 8 aqui, tá? Só desses 18 módulos aqui, como eu falei, pessoal, eu já tenho mais de 4.200 linhas de código em Python, tá? Python Tkinter, né? Que é um Python gráfico. Como você pode ver, é uma interface bem gráfica aqui, bem simples de utilizar, né? Isso aqui foram meses de trabalho, tá, pessoal? Mas eu acho que eu atingi um patamar legal aqui, espero que todos gostem aí. E depois eu vou deixar aí contatos aí para quem tiver interesse, né, em adquirir o programa, tá? E, e também depois vou fazer também uma promoção aí de lançamento do BioSukit mais o meu curso de edição de BIOS, tá? Mas isso aí depois eu passo detalhes para vocês, tá? Por enquanto, obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado aí da ferramenta, tá? Acho que é uma ferramenta bem útil aí que vai facilitar muito a vida. Mesmo quem não tem muito conhecimento de BIOS, vocês vão ver que com o vídeo tutorial que eu passar é muito fácil de utilizar cada uma dessas ferramentas aqui, tá, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço aí para vocês, tá? Olá, pessoal. Não deixe de aproveitar a promoção de lançamento do BIOS Toolkit. Na compra do BIOS Toolkit mais o curso de edição de BIOS, você tem um desconto de 20% no seu BIOS Toolkit, que sairia normalmente por R$ 390, ele vai sair por 310 na compra
do BuildSuKit mais o curso de edição de BIOS para fazer um total de R$ 580, tá? Essa promoção se estende também para quem já adquiriu o meu curso de edição de BIOS, tá, pessoal? Não deixe de aproveitar esse sistema que é o BuildSuKit, tá, pessoal? Sistema informatizado aí que vai ajudar em muito a edição dos arquivos de BIOS, tá? São mais de 4.200 linhas de código, tá? Em 18 programas aí autorais, tá? Muito interessante mesmo. Não deixem de assistir o vídeo aí que eu coloquei no canal, mostrando todas as funções aí do BuildSuKit, tá? O BuildSuKit depois, quem adquirir também vai receber junto um vídeo tutorial explicando passo a passo com exemplos cada uma das funcionalidades aí do BuildSuKit, tá, pessoal? Deixo aí meus contatos aí, né, nesse próprio slide. Quem tiver interesse, não deixe de me contatar, tá, pessoal? Abraço.